Você curte cultura pop? Você é um devorador voraz de conteúdos nos seus agregadores, nas suas plataformas? O que é cultura pop e como esse tipo de manifestação social pode ter a ver com o evangelho, com o cristianismo? A cultura pop, a abreviação de cultura popular, diz respeito a um conjunto de ideias, tendências, perspectivas, imagens, atitudes e formas de entretenimento que estão em voga na sociedade em um determinado momento, mais particularmente hoje. Aliás, essa expressão cultura pop é uma expressão relativamente nova. Trata-se de uma expressão da cultura que é amplamente difundida e consumida pela maioria das pessoas. A cultura pop, ela é caracterizada por ser acessível e atrativa para um grande público, muitas vezes com apelo comercial. A cultura pop também abrange uma ampla gama de elementos como música, cinema, televisão, moda, literatura, arte, quadrinhos, videogames, mídias sociais e o mundo das celebridades. Esses elementos influenciam e são influenciados pela sociedade, refletindo os gostos, os interesses e os valores das pessoas em uma determinada época. Nós cremos que Deus, ele pode se manifestar de forma ampla, aquilo que nós chamamos de graça comum. Será que é possível encontrarmos ecos daquilo que Deus ele deseja para nós dentro de uma cultura popular, uma cultura pop desse mundo e destes tempos? Uma das características da cultura pop é a sua constante evolução e adaptabilidade. Novas tendências e referências surgem regularmente, moldando a cultura popular e refletindo as mudanças na sociedade. A cultura pop também possui uma capacidade única de transcender fronteiras geográficas e culturais, alcançando audiências em todo o mundo. Antes, a cultura era a manifestação singular de povos diferentes, de formas variadas. Hoje, a cultura de massa e os meios de comunicação tornaram a cultura de grandes centros difundida para todos os lugares, e essas tendências começaram também a moldar os gostos e também a própria manifestação cultural de todos os povos interconectados nessa rede. No episódio de hoje de Eufonia, eu recebo o reverendo Alexandre Antunes, ele que é produtor cultural, um grande analista desse fenômeno de cultura pop. Ele tem vários canais aí nas mídias sociais que falam sobre cultura pop, inclusive o canal de YouTube Teoria da Inspiração. Esse é um papo muito agradável que eu tive a alegria de gravar com o Alexandre, e eu convido você a sentar-se junto conosco e vamos nos deliciar juntos com a leitura dessa cultura e como nós podemos ouvir a eufonia do Evangelho nesse tipo de manifestação dentro da qual todos nós estamos inseridos. Vamos lá? Alexandre, a questão da cultura é algo que muda de tempos em tempos e ela é um desenvolvimento natural da própria produção do ser humano e faz parte da própria vida do ser humano. Mas antes da gente entrar nessas questões um pouquinho mais amplas, até existenciais, qual que é a importância da cultura pop na sua vida? Como que começou esse seu contato? A gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso, mas quando a gente fala em Alexandre Antunes, pelo menos no meio da IPB, no meio da produção de conteúdo, a gente associa automaticamente a questão de filmes, seriados, cultura pop. Você sempre foi um nerd ou é algo que desenvolveu por causa de alguma circunstância bem definida na sua vida? Como que foi essa sua interface, essa sua imersão no mundo da cultura pop? Cara, eu falo que tem 3 fases. A fase natural, depois teve o afastamento e o retorno.
É quase como um filme, uma trilogia. Mas assim, Paulo, esse meu contato com a cultura pop, eu acho muito engraçado porque é algo que é muito inerente à minha pessoa. Eu sempre gostei muito de conteúdo, seja livro, gibi, quadrinhos, né, que o pessoal fala, filme. E eu falo isso porque, assim, não é uma... Quando eu criei os canais de o Teoria da Inspiração e os outros dos quais eu participo, não foi uma coisa forçada. É algo realmente, assim, que eu sempre gostei. Eu tenho memória, Paulo, de eu criança pedindo dinheiro para minha mãe para ir no cinema assistir lançamento de filme. Então, eu já pequenininho, naquela época ali em que, né, não tinha essas preocupações todas que você tem na sociedade hoje em dia, nas cidades, nas grandes cidades. Então, eu pegava aquilo que chamava coletivo, ônibus, né, e ia pro cinema assistir estreia de filme, cara. E foi assim que eu fui sozinho assistir Batman, o primeiro filme lá de 89, eu fui sozinho. Eu fui sozinho assistir filmes antigos, né, de referência aí, mas fui sozinho assistir Tartarugas Ninja, fui com um amigo meu assistir a pré-estreia de Jurassic Park, cara. Então, assim, é algo que sempre foi presente na minha vida, mas isso vem também de uma coisa que minha mãe, e aí, como tá falando dessa primeira parte, que inevitavelmente traz a figura da minha mãe pra história, minha mãe conta quando aconteceu um fenômeno com ela tem 3 filhos, né, eu sou o mais velho. Ela fala que das vezes que ela esteve grávida, foi na gravidez que ela estava me esperando, que aconteceu uma coisa muito engraçada com ela e que só aconteceu nessa gestação, porque segundo ela, e ela conta isso achando muita graça, né? Isso vem antes dos canais, né? Antes de eu ser um produtor de conteúdo, né? Pra cultura pop. Ela conta, cara, que quando estava na gestação, ela não podia ver passar na rua uma pessoa com quadrinhos na mão, com gibi na mão. E ela parava essa pessoa para pedir o quadrinho emprestado para poder ler. É uma coisa muito aleatória, mas eu acho engraçado. Mas isso era algo da gravidez mesmo? É como se ela tivesse vontade de comer alguma coisa? Não, ela quer o quadrinho, é isso? Ela quer ler. Ela fala que ela comia gelo, que é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei muito de gelo, comer gelo. Ela ficava comendo gelo, mas ela fala que durante essa gestação que ela me esperou, ela fala assim, Alexandre, foi um fenômeno, porque eu passava as pessoas na rua, eu via algum menino com gibi na mão, com quadrinhos, eu pedia pra ler. E aí, por que é engraçado? Porque ela teve outros 2 filhos, né? No caso, 2 meninas. E ela pega e fala assim, nada igual. Foi só com você. E desde pequenininho, eu sempre tive curiosidade. Eu lembro de um presente que eu ganhei de um tio meu, que hoje é presbítero, mas ele trouxe pra mim a história de Sansão em quadrinhos. Cara, eu devorei. Eu lembro, assim, que eu já tinha um amor pela escritura, mas aí eu nunca tinha tido um gibi contando uma história bíblica. E eu lembro que eu devorei isso. Então sempre foi muito, muito característico. Aí teve a fase do afastamento, porque já na adolescência, aí eu comecei realmente a trabalhar e ter um dinheiro. E aí eu virei colecionador de gibi, virei colecionador da DC. Então o pessoal pergunta pra mim, você prefere a DC ou a Marvel? Eu sou DC-nauta raiz. Sou da galera aí do Superman, gosto dessa linha editorial da DC. Superman, Batman, Flash, esses caras. Sempre gostei mais dos gibis da DC, nunca deu liga com os gibis da Marvel, não gostava do traço, não gostava de nada. Bem, mas aí eu comecei a trabalhar e comprar a revista em quadrinhos, e aí, Paulo, o que aconteceu? Um pouquinho antes de ir pro seminário, voltando da igreja depois de um culto, a gente estava conversando, eu e um grupo de adolescentes, conversando sobre idolatria, e um amigo meu, que é grande amigo meu, e eu falava pra ele que amor maior da nossa vida é Jesus e tal, e esse cara é um grande amigo meu. Ele virou pra mim e falou assim, cara, você tá falando aí que você ama Jesus, mas você tá errado na sua afirmação, porque você não ama Jesus. Eu falei, mas como que... Aí eu assustei, falei, como que você fala isso? Como é que você tá falando isso, cara? Eu falei assim, você coleciona esses gibis aí, seu amor é esses gibis aí que você tem aí, isso aí que é o seu amor. Aí eu lembro que eu virei pra ele e falei assim, cara, pois pra mim isso aqui é uma coisa que é um divertimento pra mim. Pra você ter prova de que o meu amor maior é por Jesus, cara, eu paro agora. Nessa época eu tinha uma coleção enorme. Eu falei pra ele, eu paro agora. Por amor a Jesus, eu paro agora de fazer a coleção. E Paulo, parei. Na hora eu parei de fazer a coleção. E aí eu parei de fato e deu uma freada no consumo de cultura pop. Parei mesmo assim,
tanto de filmes e outras coisas, eu dei uma parada boa nesse período. E foi um período também que eu já vinha num processo também de querer ser pastor, de sentir ali alguns indícios que apontavam para o ministério. E naquele tempo, isso tô falando ali dos anos de 97, 98, 99. 99 eu fui pro seminário, então pega ali antes de 97. E nessa época você tinha quantos anos? Cara, 96, 97, 98. Então é 15, 16, 17. A minha adolescência e início da juventude ali, né? E aí, outros fatores aconteceram. A gente tá focando aqui nessa linha da cultura pop, né? Eu fui pro seminário e divorciado de conteúdo de videogame, de leitura em quadrinhos, de filme. Tava só assim, nada além do que assistindo de vez em quando. E no seminário, cara, eu tive uma surpresa, que aí é a terceira fase, o retorno. Numa aula, Paulo, a gente tava tendo uma aula, o professor encerrou a aula e ele ficou, e ele não tinha esse hábito, ele ficou lá com os seminaristas, e eu fiquei lá, né, sentado lá, porque a gente sempre gosta de ouvir o professor, sendo pastor, teólogo, você tá ali curioso com aquele mundo novo Sim. ali da teologia. Ele pegou e falou assim, aí ele puxou um assunto com a galera, falou assim, vocês já leram gibi pela ótica do cristianismo? Cara, na hora que ele falou isso, assim, chamou minha atenção. Nem lembro se eu tava prestando atenção nele. Eu tava lá na sala, no intervalo, e ele puxou esse assunto com a galera. Aí os guris foram conversar com ele e tal, e aí os guris não eram entendidos, assim como eu era entendido. Eu tinha parado, mas eu sabia, tinha todo um background de ter passado muito tempo colecionando esse negócio. E ele puxou justamente o personagem que pra mim é o personagem que eu mais gosto, que é o Superman. E ele pegou e falou assim, olha, o Superman, já parou pra pensar no Superman? O Superman, ele tá numa fase, na época tava acontecendo uma fase muito interessante, que eles tinham dividido o Superman em duas energias, vermelha e azul e tal. E ele falou assim, olha, eles estão mudando uma narrativa nos quadrinhos para tentar fazer com que o Superman deixe de ser um personagem de quadrinhos para se transformar de fato num ser digno de ser buscado como um ídolo e tal. E aí ele começou a fazer conexões, por causa disso, e ele começou a fazer apontamentos. E naquele dia, Paulo, eu falo que é a terceira fase, que é o retorno, eu peguei e falei assim, cara, olha a conexão que esse cara tá fazendo. Um pastor, professor nosso aqui, um cara que tá na igreja pastoreando, mas o cara tá fazendo uma conexão que eu nunca tinha feito. E aí eu entendi que aquele mundo todo que eu gostava, ele tinha mais conexões do que eu imaginava. E aí, a partir daí, eu falo que esse retorno, eu nunca mais voltei a colecionar quadrinhos, de verdade, nunca mais colecionei, depois daquela frase que eu fiz para um amigo meu, mas eu passei a acompanhar o que estava acontecendo, acompanhar filmes, e logo eu lembro que na época do seminário, para fechar essa fase aí, os meus amigos também gostavam, e aí foi bem quando estreou no cinema pela primeira vez, Paulo, o Homem-Aranha, que era da Marvel, mas era a primeira vez que tinha um filme, assim, de um super-herói com efeito especial. Isso no ano 2000, foi X-Men 2000, X-Men 2001, e acho que Homem-Aranha 2001, alguma coisa assim, eu não lembro. Ou 2002, eu sei que a gente ficou louco. Eu lembro que eu fui no cinema lá em Goiânia, que eu fazia o seminário em Goiânia. Foi a primeira vez que eu vi um cosplay, tinha um Homem-Aranha lá, ele deu uma pirueta lá. Falei, caraca, olha que negócio legal. Mas e eu lembro que isso foi junto dos meus colegas seminaristas. Então, ali eu fui vendo também essa coisa dos quadrinhos indo pro cinema, filmes de fantasia. Tava na época Senhor dos Anéis, estreando no cinema. Então, esse mundo começou a florescer e eu comecei a fazer essas conexões que até então não tinha feito. Então, eu falo que vem daí essas três fases, Paulo. Então essa restauração dessa paixão, né, trouxe aquilo que estava de uma maneira latente, né, até por causa dessa discussão que você teve em relação aos gibis serem fonte de idolatria ou não, mas tava lá, latente, tava lá calminho no seu canto, mas só que
o retorno, ele acontece de uma forma que você não planejava, de você nem imaginar, que entra em conexão com valores do próprio evangelho, com valores do próprio cristianismo, e em que medida o seu olhar em relação à cultura pop, ela mudou daquilo que você cultivava antes, no mundo dos gibis, quando você colecionava, até na sua infância e adolescência, para essa parte que é o retorno, mas não somente o retorno, mas me parece que é uma fase de amadurecimento daquilo que você tá tendo como material já de pensar em cima, que é a cultura pop já nessa virada pro novo milênio, né, pros anos 2000. Então, cara, você fez uma boa leitura. Esse retorno eu volto diferente. Porque como esse professor tinha feito a conexão, eu falei, cara, olha isso aí, tem conexões. E eu lembro que, como eu sempre gostei dessa coisa de filme, de série, de gibi, de videogame, era uma coisa que, né, tá lá em mim, e somado ao meu amor pelo evangelho, pela escritura e a dedicação para conhecer a escritura, e evidentemente que o Alexandre de antes não tinha os elementos da teologia. Agora tem um Alexandre com teologia. E esse Alexandre com teologia começa a assistir filmes, inclusive, e isso é uma coisa que eu agradeço muito ao seminário que eu fiz lá em Goiânia, ô Paulo, porque o seminário de Goiânia tinha uma matéria lá que era técnica de comunicação, e desde o primeiro ano nosso, eles passavam a gente para assistir filme e pra gente ter uma análise crítica do filme. Muito legal isso. E eu lembro de numa aula de comunicação lá em Goiânia, do professor pegar e falar assim, procure identificar a frase central do filme. Todo filme tem uma frase central. Todo filme tem um... E eu lembro que na época a gente precisou fazer uma resenha, que a gente falava isso na época, né, do filme Advogado do Diabo. Eita. E aí a gente precisava fazer uma resenha com uma construção de interpretação do filme. Cara, o seminário pediu isso pra mim. E tinha um outro filme que eu lembro, eu não lembro o nome do filme, mas era um filmezinho, isso foi no primeiro ano, e em que eu lembro direitinho do professor falar assim, olha, esse filme tem uma frase central, pega essa frase central. A partir daí, Paulo, eu comecei a ter um outro olhar com as ferramentas teológicas que eu tinha, e cada vez que com esse treinamento de já conhecer bastante, ter esse background. E aí eu comecei a assistir as coisas e eu comecei a entender as mensagens centrais. Veja, nessa época tá saindo Senhor dos Anéis, tá saindo Matrix, tá saindo Star Wars, Ameaça Fantasma, tá saindo um monte de filme que hoje é considerado de clássicos da cultura pop. Estão saindo tudo nessa época. E a minha mente tá se abrindo nessa época. Tá começando a fase dos heróis. Mas eu lembro que acabou que tinha alguns filmes que me impactavam muito. E eu acabei reassistindo alguns filmes. E eu lembro que um que me marcou muito, e ele faz parte de um comentário que eu tô sempre fazendo quando eu falo sobre cultura pop, Paulo, que é o filme Coração Valente, do Mel Gibson. Quando você faz essa pergunta, como que você fez essa conexão de ver coisas desse olhar maduro naquilo que você tá lendo, naquilo que você tá vendo? Evidentemente que eu falo de livros, eu falo de gibi, mas eu falo muito mais de filme. Então, assim, e aí eu fui começar a reassistir algumas coisas, mas veja, a gente tá falando do início dos anos 2000, tá? Então, o canal que eu compartilho, essa característica que eu tenho hoje surge em 2018, quase 18 anos depois. A coisa foi andando devagarzinho. Mas eu lembro que eu fui assistir, então, Coração Valente novo, e ali eu vi a primeira vez essa coisa de você ter uma cultura secular que apresenta elementos do cristianismo que se a gente não parar pra pensar, a gente passa batido. E eu lembro que eu peguei isso no filme Coração Valente, numa frase do filme, que tem lá o William Wallace, que ele é o libertador da Escócia, toda aquela história que ela é muito interessante, misturada em fatos reais, mas com muita romantização. Mas tem uma parte final do filme que... Olha o spoiler de um filme de 25 anos atrás. Mas tá valendo, né? Tem uma parte do filme, Paulo, que o William Wallace, ele tá condenado à morte. Final do filme, ele tá condenado à morte, ele tá preso. O rei da Inglaterra prendeu ele e odeia ele porque ele foi um libertário, um revolucionário. Só que a esposa do príncipe, que tinha se apaixonado por ele, ela vai tentar pedir a libertação dele. E a única coisa que o rei fala é o seguinte, olha, o que eu posso fazer pra esse cara é dar uma morte mais leve pra ele. Mas aí ele tem que pedir clemência. Lá na hora que ele for para ser morto, ele tem que pedir clemência. E aí a menina vai até ele lá na prisão e fala assim, olha, tá aqui um remédio para você não sentir dor, pede clemência, porque eles vão te matar mais rápido, tal. E aí, antes dele
tem aquela frase bonita que ele tem uma frase bonita que é na hora que ele tá pra ser morto que ele grita freedom, liberdade, em vez de pedir clemência ele pede liberdade, cara, e aquilo inicia uma revolução, mas antes disso, ele pega e vira pra ela lá na prisão, quando ela chega e fala assim, por favor, pede a clemência, pede pra eles te matarem de uma forma mais rápida, não, sabe, toma esse remédio pra você não sentir dor. Aí ele pega e vira assim, deixa eu dizer uma coisa pra você, todo homem morre, mas nem todo homem vive. Paulo, cara, eu lembro quando eu reassisti esse filme e eu vi essa cena, eu falei, meus amigos, isso é teologia. Por que é uma frase mais assertiva para nós cristãos do que essa? Todo homem morre, meu amigo, mas nem todo homem vive. Quem é que vive para nós cristãos? É aquele que conheceu Jesus. Todo homem vai morrer, mas só viveu de verdade quem conheceu a Cristo. Então, eu lembro que fiz essa conexão, falei, cara, minha mente assim, ó, bum! Falei, cara, olha aí, ó, o cara tá falando teologia aí nessa frase aí. E é a frase central do filme. A partir daí eu fui fazendo outras observações, isso foi amadurecendo, sempre em conversas, encontrando outras pessoas. Evidentemente que no início do meu ministério, eu foquei o ministério. Então, assim, eu lembro que eu era muito novinho, Paulo, eu comecei o ministério com 22 anos, então, hoje eu uso essas camisetas de super-herói, essa coisa um pouco mais, que reflete, assim, uma característica minha, mas ali naqueles inícios dos anos 2000, um pastor muito menino, se eu chego lá e fico falando de filme, o que o pessoal vai falar de mim? Vai falar assim, nossa, esse pastor aí tá muito, quer queira, quer não, esse seria a pecha que jogaria sobre mim, esse cara é muito infantil, esse cara aí tá... Então eu precisei deixar isso aqui guardado, e ao longo dos anos, encontrando com pessoas, conversando com pessoas, e também esse amadurecimento que foi acontecendo também, não só meu, mas ao meu entorno, fez com que as coisas fossem chegando no ponto que em 2018 surgiu o canal Teoria, que surge disso, porque eu fui vendo as coisas chegando e falei assim, gente, olha o tanto de conexão que tem aí com essa cosmovisão cristã que nós temos, e aí começou a aparecer um ou outro canal, e eu falei assim, poxa, eu como presbiteriano, eu falo desses assuntos, tenho uma boa teologia, gosto de cultura pop, poxa, tá tudo pronto aí pra gente falar sobre esse assunto. Isso que você está falando não é apenas uma curva de desenvolvimento seu. Eu também vivi muito nessa parte, né? Eu sou mais novo que você, mas eu vivi intensamente essa virada dos 90 para o 2000. E ainda a gente estava num tipo de nível, né, de cristianismo e de vivência da igreja, onde quase que a maioria das igrejas vinham com ressalva, quando não demonizavam toda a produção cultural. Nós temos, por exemplo, irmãos que nos ouvem aqui, que são de tradições onde o próprio fato de você ir ao cinema e consumir esses produtos ainda são grandes tabus, mas naquela época era muito pior, e, enfim, a gente já ouvia cada coisa, e na minha época de juventude, o símbolo de você ser cristão era queimar os CDs na fogueira do acampamento. Pra você ter uma... O famoso culto da fogueira, né, Paulo? Aí você não tinha lenha, aí você joga todos os CDs de rock, né, todas essas coisas, e a gente achava aquilo tão bonito, porque, eu sou cristão e eu sou desapegado a todas as coisas desse mundo, mas a gente viveu todo esse crescimento, tanto individual, mas também a igreja parece que rompeu algumas barreiras que na época, né, por exemplo, em que você andava no seminário, eram mais problemáticos, né? Mas ainda nós temos pessoas que têm um pouquinho de ressalva com relação a essa cultura, porque eles já classificam como uma cultura mundana, produzida pelo mundo. E como é algo que vem do mundo, não teria nenhum valor espiritual, porque se parte de outro pressuposto que somente as coisas que vêm diretamente de Deus, de forma revelada ou de forma mostrada, são coisas espirituais. Como que a gente lida com essa tendência ainda existente de nós dicotomizarmos aquilo que é sagrado e profano, cultura pop, com uma cultura evangélica que não conversa com aquilo que o mundo pensa, que não responde às questões levantadas pelos nossos tempos? Ainda você vê
que é uma dificuldade presente dentro do nosso contexto e qual que é a contribuição que você tem dado para quebrar um pouquinho isso. Dentro da IPB é um pouquinho mais fácil, mas nós temos ainda várias igrejas que têm essa dificuldade que o jovem fica meio que esquizofrênico, não sabe por onde vai. E às vezes o jovem pode até se sentir assim, nossa, eu tô desobedecendo a minha liderança assistindo um filme desse, né? Sim, eu tô pecando. E muito do que a gente tem até hoje é até uma certa manipulação em cima de alguns, né? Isso é fato. Bem, a sua pergunta respondendo bem direto, assim, para mim, diretamente, o que me ajudou, boa teologia. Você ter bons autores, você ter uma boa teologia, você se aprofundar teologicamente. E quando eu falo de aprofundar teologicamente, Paulo, eu estou falando de você ter bons mestres, você procurar ter bons mestres, você procurar ouvi-los, lê-los, aprofundar neles. É um passo fundamental, porque amplia os seus horizontes, como a oração de Jabes, amplia os horizontes. Mas essa é uma primeira resposta. Uma resposta adjacente a isso é você, além de ter uma boa teologia, estudar a Escritura como fonte primeira. Porque por mais que você pegue um teólogo ali, você tem a liberdade de você ir na fonte primeira, que é a Escritura. E aí quando eu vou para essa fonte primeira, essa fonte original, que você tem ali como que a igreja, como que o povo de Deus foi orientado a lidar com a sociedade, você não tinha lá na época de Jesus, você não tinha na época dos apóstolos, você não tinha na época dos profetas, dos pais, você não tinha cultura pop, mas você tinha cultura, né? Como que foram as orientações que Deus deu desde o começo? É impressionante, uma coisa que eu acho muito interessante, por exemplo, quando o povo de Israel sai do Egito, liberto daquela cultura lá. Como é que eles saem? Eles saem, mas alguns egípcios, vendo agir desse Deus Yahvé poderoso, vão junto. Ou seja, Deus não pega e fala assim, esse pessoal dessa cultura aí não é para vir com a gente aqui não, né? E assim, você tem vários elementos. Eu gosto muito de citar, por exemplo, o apóstolo Paulo, que para mim é o clímax de uma cultura complexa, que é a cultura que você tem ali de Roma, uma cultura que é diferente da nossa, porque se você pega a nossa cultura, Paulo, ela é uma cultura que tem influências do cristianismo. Você tem camadas, eu não estou falando que a cultura brasileira ela é cristã, mas ela tem influências do cristianismo. Essas influências estão aí, por exemplo, como é que é o nome da maior cidade do Brasil? São Paulo. Aí eu vou pegar e falar que essa cidade não tem uma influência, ou esse nome não vem de uma influência cristã? Lógico que vem. Agora, eu sempre faço um contraponto. Pega o apóstolo Paulo em Roma, quando ele escreve a carta aos Romanos, no contexto em que aqueles cristãos estavam em Roma. Como é que era a realidade deles? Eles estavam vivenciando uma cultura, e aquela cultura era uma cultura hostil ao evangelho. Como que Paulo orienta aqueles cristãos a lidarem com aquela cultura? Essa é uma coisa que eu sempre falo. Ele não diz para eles saírem daquela cultura, mas ele diz para que os cristãos, lá, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma das coisas que eu tenho falado é que eu não posso fazer essa dicotomia de que profano e sagrado, mas eu preciso fazer a interpretação de que Deus me colocou nesse mundo que eu estou para que eu faça a leitura da cultura e com a cosmovisão que eu tenho, com a cosmovisão que cristã que eu tenho, que enxerga esse mundo com os óculos que a gente enxerga, com a realidade que a gente consegue enxergar, a gente consegue ir lá e influenciar essa cultura. E é interessante, a gente precisa ser conhecedor dessa cultura também, porque também você tem Paulo em Atenas. Como é que Paulo faz? Paulo não vai utilizar daquela cultura para dialogar ali com aquelas pessoas? Aí você pega e fala assim, você tem outros elementos? Você tem vários outros elementos. Você tem José no Egito, você tem Daniel na Babilônia. Eles estão lidando com outras culturas. E aí você pega e fala assim, mas você tá dizendo então que existem culturas ruins? O fato é que quando você vai consumir essas coisas que vêm da cultura de uma cultura que é uma cultura que não é cristã, eu divido em camadas. Por exemplo, evidentemente que nem tudo que é produzido pela cultura eu devo consumir. Isso se encaixa aonde? Se encaixa na minha liberdade e maturidade cristã de entender que tem coisas na cultura que não dá para assistir, não dá para eu assistir. E aí eu divido categorias. Tem coisas nessa cultura que é produzida que não dá para crianças, para as minhas filhas, para os nossos filhos assistirem. Agora, tem outras coisas que eu preciso assistir com elas para poder conversar, para poder
ensinar, porque elas estão inseridas nessa cultura. E assim eu falo para jovens, assim eu falo para casais, assim eu falo para a igreja de uma forma geral, que a gente precisa olhar para essa cultura e entender que Deus não nos tirou da cultura no sentido assim, olha, vivam alheios à cultura. Não, a impressão que eu tenho, quando eu olho especialmente ali para Paulo falando aos cristãos de Roma, é que a gente precisa ter essa consciência de que nós somos aqueles que conseguimos diagnosticar os elementos ruins e bons da cultura. A gente consegue rodar esse diagnóstico e a gente consegue, como cristão, eliminar ou tentar eliminar aquilo que está ruim, não conformar e ser agente de transformação. Eu sempre pego Roma como exemplo, porque o que acontece? Quando Paulo escreve para os cristãos em Roma, eles são minoria, que é a sensação que a gente tem hoje, pô, a gente é minoria, quem está produzindo conteúdo aí é gente que não quer saber de Deus, então a gente se sente minoria. Mas veja, os cristãos em Roma eram minoria, eles estavam numa cultura totalmente paganizada, mas Paulo vem e diz para eles assim, não vos conformeis, transformai. Se você pega a sequência dos próximos séculos, o que está acontecendo com a cultura romana? Os cristãos estão crescendo e estão influenciando aquela cultura. Tanto estão influenciando essa cultura, porque vai chegar um ponto, tem tanto cristão lá em Roma, mesmo com todas as medidas que eles fizeram para tentar impedir o crescimento da cultura cristã, que é uma cultura que foi influenciando. Que aí vem Constantino, o que é que ele faz? Seja para que lado que for que você interpreta a história nesse sentido, mas Constantino ele pega e vai dizer o seguinte, olha, vamos virar todo mundo cristão? Alguns dizem que ele fez isso politicamente, outros dizem que ele fez isso de coração, mas o fato é que ele então torna o cristianismo a religião oficial do império. Isso é um fato histórico, mas isso só se transformou em algo real, por quê? Porque os cristãos começaram a se esparramar. É só de maneira de natalidade, ô Paulo? Lógico que não. Justus Gonzalez vai dizer lá, depois no livro que ele escreve, A Era dos Mártires, ele diz assim, cada cristão que era levado a uma arena para ser ali torturado e crucificado, ele se mantinha fiel à sua fé, se mantinha fiel a Cristo, ele não negava a Cristo. E o pessoal ia para a arena com aquela expectativa de uma festa cultural em que alguém seria morto para a celebração do povo. Eles iam para celebrar e saíam chorando, porque a postura do cristão era tão diferente no meio daquela cultura que o cristianismo ia e transformava a cultura. E aí, ao invés de você ter um cristão que morre, aí Justo Gonzalez diz aquela frase célebre, o sangue dos mártires era a semente que fazia o evangelho crescer em Roma. Por que eu tô pegando esse elemento aí? Porque, trazendo para hoje, respondendo objetivamente, primeiro, boa teologia. Segundo, vou para a fonte original, como os cristãos lidaram com culturas diferentes. E aí, terceiro, nossa geração. Essa dicotomia, ela é perigosa, porque a gente cai num risco da gente viver uma hipocrisia, né? Eu penso, sabe? Ah, não, aquilo ali eu vou usar esse exemplo aqui que é bem bobo, mas que eu vivenciei. Eu fui pastor numa cidade interior de Goiás, em que eu cheguei a conhecer pessoas, na nossa época lá, Paulo, anos 2000 ali, o pessoal usava televisão. É um aparelho que o pessoal usa. A gente virou um móvel da casa só para espelhar o celular, né? O streaming. Eu lembro de uma história que eu vivenciei, cara. Ninguém me contou, eu vivenciei essa história de uma família que não tinha televisão, não era da minha igreja essa família, mas a gente teve contato com essa família. Uma família que não tinha televisão em casa, mas quando tinha jogo de futebol, o pai da família que proibiu ter televisão em casa, ele ia pro quintal dele, porque o muro era pequenininho, e ele ficava assistindo a televisão do vizinho. Cara, essa é uma história que eu vi. Então, percebe, você começa a cair numa hipocrisia, você começa a cair numa incoerência. Veja, volto a essa frase aqui, que é o terceiro aspecto. Dá para consumir tudo da cultura? Não dá, Paulo. Tem coisa que você não assiste, tem coisas que eu não assisto. Eu jogo na minha maturidade cristã, eu jogo em conselheiros, tem cena, por exemplo, tem tipos de... E tem níveis, tem tipo de série que eu acho que não é legal para se assistir. Tem vários elementos que a gente pode discutir muito sobre isso aqui. Mas o fato é que eu não posso dicotomizar. Eu não posso simplesmente colocar profano e sagrado e achar que eu tô livre, sendo que eu preciso, na verdade, ler essas culturas e a partir disso fazer construções. Então, quando você fala assim, você está contribuindo, meu sonho, Paulo, finalizo aqui, meu sonho é ter, quem sabe, de alguém que eu seja falando num podcast aqui, como Eufonia ou em outros, ou nos canais que eu produzo, alguém que tenha um insight e de repente ocupe um lugar de influência, sabe? Um cara que vá trabalhar num estúdio, vá trabalhar em uma agência de comunicação, alguma coisa, e o cara fala assim, não, eu vou ficar aqui, eu vou influenciar aqui, e eu vou influenciar com a minha visão cristã do mundo. The trees like torches blazed with light.
Essa questão de influenciar, na sua opinião, você falou até agora sobre nós olharmos para a cultura pop com uma visão cristã, com uma cosmovisão moldada pelo evangelho. É algo, vamos dizer assim, num sentido um pouquinho mais passivo, nós assistindo aquilo que o mundo produz. Mas se nós invertermos a posição no sentido de nós criarmos a cultura, e como você disse, nós influenciarmos o mundo que já está produzindo coisas em patamares muito absurdos em termos de qualidade, em termos de estética, nós estamos sendo mais reativos ou proativos? Eu sei qual que vai ser a sua resposta, mas qual é a sua visão? Porque é muito fácil a gente simplesmente falar o seguinte, olha, não assiste, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Mas ok, qual tem sido a minha, a sua, a nossa contribuição para que nós possamos influenciar, dar respostas e de uma maneira não tosca, né? Porque antigamente as produções evangélicas eram classificadas como algo feio, como algo sem qualidade, como algo amador. Não, a gente tem hoje grandes produções de qualidade, mas são muito poucas, né? Tão poucas que a gente se lembra de 1, 2, 3 exemplos. Qual é a sua visão do momento em que nós estamos vivendo e para onde a gente tem que seguir? Infelizmente, eu falo que não é só na questão da cultura, não. É de uma forma geral. Por tudo aquilo que eu leio, eu trabalho com educação também, como você sabe. A gente é totalmente reativo. Né? A gente é reativo, a gente tá correndo atrás, sempre pensando numa coisa que já foi feita e a gente está reagindo a essa coisa, a esse problema 1, 2, 3 anos depois. E a gente usa a mesma estética, só mudando a linguagem, né? Sim, cara, eu tenho essa sensação às vezes sempre. Eu falo assim, cara, eu tenho uma impressão de que a gente tá requentando o que foi sucesso há 3 anos atrás, agora a gente tornou isso aqui gospel. É uma realidade que a gente vive, a gente é reativo, a gente talvez pensando aqui em vários tipos de públicos, mas o presbiteriano, ele é muito, que é da nossa cultura presbiteriana, ser muito zeloso, muito preocupado de não fazer alguma coisa que incorra em erro. Então é desafiador pra gente, mas eu cada vez tenho falado mais, Paulo, que a gente precisa ser intencional. Essa é a expressão que eu uso, ser intencional. E nessa coisa de ser intencional, eu gosto muito de um texto que está na Escritura que fala sobre os filhos de Issacar. Lá da tribo de Issacar tem uma fase, se eu não me engano, na época de Davi. Se eu estiver errado, tá? Mas estou puxando aqui de memória aqui. Mas os filhos de Issacar, tem uma geração deles em que é dito assim, ali no livro de Samuel, de Reis, e é dito assim, os filhos de Issacar, a quem Deus deu a habilidade de conhecer os tempos e as épocas. Esse pessoal era um pessoal que conseguia antecipar o que ia acontecer. Então eu tenho feito uma oração recentemente, eu convido você que está nos ouvindo a fazer eu tenho feito essa oração pedindo a Deus, Senhor, faz com que a gente seja como os filhos de Issacar nesse aspecto. Ao invés de ficarmos olhando para o retrovisor, nos permite antecipar as questões, antecipar os debates, antecipar ideias, antecipar projetos. Porque se você pega, por exemplo, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma, que esse texto, para mim, ele é um divisor de águas por causa da história que a gente tem pronta para nós. Paulo está sendo extremamente intencional ali, diante de uma situação que está vindo. Ele não está falando para o pessoal assim, só seja reativo, só reage, só segura as pontas. Não, ele não está dizendo isso para o pessoal. Ele está falando assim, olha, vamos transformar esse negócio aí. E ele começa essa frase, Paulo, olha eu aqui falando aqui de Novo Testamento para o cara que é fera no Novo Testamento, hein? Mas ele começa essa sessão ali no capítulo 12, Paulo, dando início a toda uma série de ações práticas, mas começa com essa, que é a intencionalidade de transformação. E é impressionante esse resultado histórico que você tem dessa igreja que avança e daqui a pouco, com o passar do tempo, ela toma a dianteira e olha como que isso é poderoso, porque ela influencia aquele continente de uma sequência de influências com lutas, vem desafios, mas o evangelho se esparrama por aquele continente, por outros continentes, a partir de um movimento que está acontecendo ali. Você pega o Senhor Jesus e você vai perceber que sempre Jesus, ele estava avançando. Tanto é que ele, quando ia lidar com os fariseus, publicanos, esse grupo religioso, a gente percebe que esse grupo estava reagindo a Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele está sendo extremamente intencional, ele está avançando, ele tá naquele versículo mesmo, as portas do inferno não prevalecerão, ele está avançando. Mas veja,
falar em avançar é uma coisa muito fácil de falar. A pergunta é como vamos avançar? E aí você tocou num ponto que para mim é central. É inaceitável nós fazermos produções toscas. É inaceitável do ponto de vista de intencionalidade a gente fazer coisa mal feita. Evidentemente você pode fazer testes e um monte de coisa, e fazendo teste, mas eu falo assim, você começar a ter consciência e se, eu sempre falo isso também, especializar, abriu a porta para você se especializar, abriu uma porta para você se aprofundar, abriu uma oportunidade para você avançar, avance. Pois é. Porque Deus pode estar justamente fazendo com você algo que vai refletir na sua história. Cara, e a gente tem exemplos disso, Paulo. Você pega, por exemplo, um cara chamado C.S. Lewis, você pega um cara chamado Tolkien. O que Tolkien e o que C.S. Lewis tem em comum? Se você pega 100 anos atrás, nós estamos em 2023, voltemos 100 anos na história, 1923. Se a gente procurasse Tolkien e C.S. Lewis em 1923, quem eram esses caras? Sabe como é que eles estavam? Eles tinham acabado de ter vivenciado os horrores de uma guerra, porque eles lutaram na Guerra Mundial, a Grande Guerra. Eles tinham saído da Grande Guerra. Estavam diante de um mundo que tinha sofrido esses dramas, e esse mundo vai aumentar os dramas, porque eles tinham acabado de passar também por uma pandemia da gripe espanhola que tinha tido ali, 18 a 20. Veja, olha o paralelo, tô espelhando. Mas você encontra esses caras em 1923, se você faz uma pesquisa, você vai perceber alguma coisa. O C.S. Lewis, ele já tá lá em Oxford, começando a ser professor, já tá avançando, o Tolkien também já está, mas esses caras, 1923, meu amigo Paulo On, eles ainda não tinham escrito Crônicas de Nárnia, eles ainda não tinham escrito O Senhor dos Anéis. Os primeiros registros de O Senhor dos Anéis que a gente tem aí registro é a partir de 30 e poucos. Ele começa a montar esse negócio aí. O C.S. Lewis, a Nárnia, ele começa ali também em 39. Ele começa a rabiscar alguma coisa ali do que seria Nárnia. E isso é lançado lá, se eu não me engano, as Crônicas de Nárnia, acho que é lançado em 48, 49, alguma coisa assim. Mas por que eu estou descrevendo isso aqui? Esses caras não estavam prontos em 1923, há 100 anos atrás. Eles começam um processo de construção, mas veja, por que eu estou pegando esse recorte? Paulo, olha a influência desses dois para a cultura pop, para o restante do século e início do século seguinte. Pega a influência de um Tolkien, você vai ouvir uma entrevista com o George Lucas, que é o autor de Star Wars, e aí quando eles perguntaram para ele assim, qual que foi a sua influência para escrever Star Wars? Ele fala assim, O Senhor dos Anéis. Veja, você tem uma cultura, um filme secular, mas a origem do cara que tá ali lendo para escrever alguma coisa é um Tolkien. E quem que é um Tolkien? O que é Senhor dos Anéis, se não uma obra que o cara escreveu usando elementos da fantasia para falar de temáticas que são preciosas para nós do Cristo, que somos nós cristãos? Percebe? Então eu sempre falo assim, não vai mudar da noite para o dia, não vai mudar da água para um vinho. A coisa não muda de uma vez, tanto lá em Roma quanto no século passado, mas eu preciso entender o seguinte, e aí eu gosto muito da frase, né? Profundidade e extensão. Alguém pega e está nos ouvindo e fala assim, ô reverendo, eu queria, né? Eu queria produzir algo. Eu digo para você o seguinte, a extensão do que algo que você produza vai repercutir, essa extensão, só Deus é que sabe. Pode reverberar no seu ciclo mais próximo só, pode reverberar para muita gente. Mas isso não depende tanto de você, depende de Deus. O que depende de você? O que depende de nós? Profundidade. É a gente fazer o melhor que a gente pode fazer. Porque, veja, a gente falou assim, não faça uma coisa tosca. Eu só tomo esse cuidado com tosco, vou reformular aqui esse conceito, porque, de repente, os elementos que eu tenho não permite fazer uma grande produção. Mas veja bem, no meu limite, eu vou fazer com excelência, beleza? No meu limite, eu vou fazer com excelência. Então, se você faz com excelência no limite que você tem, beleza, não vai ficar tosco. O tosco não é tosquidão no sentido de tá faltando técnica. Não, o tosco é você fazer mal feito algo que você tem que fazer com qualidade, entendeu? Então, e aí a profundidade cabe a você, né? A extensão, meu amigo, cabe a Deus.
E você tocou num ponto muito importante, muito legal, que eu fiquei durante algum tempo da minha vida analisando e lendo sobre, por exemplo, a amizade que o Lewis tinha com Tolkien, o grupo criativo que eles tinham, que eram os Inklings, né, que se reuniam para bater papo e de lá, poxa, quanta gente boa em termos de produção literária, que era a cultura pop da época, era literário, não era um mundo imagético, a gente vai abordar sobre isso mais pra frente, mas como esse contato mútuo serviu como gatilho para que sopros de criatividade pudessem invadir os cérebros, as mentes daquelas pessoas, porque um trocava figurinha com o outro, né? E parece que a gente tá num mundo tão isolado, por exemplo, o mundo de produção de conteúdo. Parece que as pessoas estão mais competindo um com o outro para ver quem tem mais holoforte, e talvez a fortaleza de um é a fraqueza de outro, mas as pessoas não sabem se comunicar, trocar figurinhas para que eles possam atingir um alvo maior. Isso em termos só de criatividade. Tá certo que na nossa miniatura, nosso mundo e nossa bolha evangélica, nós temos muitas pessoas também produzindo conteúdo, mas a forma como nós produzimos esse conteúdo, creio eu, que às vezes gera muito mais ruído do que algo sintonizado, entende? Porque o evangelho é um só. A mensagem que salva é uma só. E a gente pode imprimir vários toques de criatividade, de estética e de beleza para realçarmos o âmago da nossa fé, que é o evangelho. Mas parece que a gente está falando coisas muito diferentes, está procurando mais motivos para brigarmos, para competirmos espaço, do que juntarmos esforços para produzirmos algo que seja esteticamente bom, algo que... Poxa vida, como eu queria que uma produção nossa, que nem você falou, gospel, gerasse suspiro dos incrédulos. Nossa, que coisa legal, que coisa criativa. Não é aquele clichê, né, que a gente vê performado nos cultos toda hora, mas é algo, uau, eu nunca pensei nisso, e o evangelho tá nisso, e você cria um ponto de contato criativo com a pessoa, para que a pessoa entenda o que Jesus fez. Mas parece... Eu sou um produtor de conteúdo, você é também outro. A gente tá muito desintonizado, sabe? Qual que é a sua avaliação e como que a gente pode juntar essa nova galera? Por exemplo, tem muita gente ouvindo nosso podcast, muitas pessoas que querem fazer podcast, muitas pessoas que querem fazer canal no YouTube para falar sobre o evangelho. O que a gente tem que fazer junto e o que a gente deve fazer separado? Como que a gente separa essas coisas? Eu vejo algumas coisas que você está me fazendo pensar aqui, né? É algo interessante. Eu tenho algumas impressões, né? Primeiro que esse pessoal que fez lá atrás, eu acho interessante essa perspectiva de que eles começaram a produzir alguma coisa, e você falou uma coisa que eu queria só dar ênfase nisso, que quando você fala assim, que produziu alguma coisa que o pessoal que não é cristão pegou e falou assim, uau, é um Senhor dos Anéis, né? Um Senhor dos Anéis, que é algo que é profundamente cristão, mas que quem é de fora pegou e falou assim, uau, tanto é que você tem aí depois o pessoal até de Hollywood pega e falou assim, a gente não, esse negócio é tão rico que a gente não consegue transferir isso aqui para tela, precisou ter recursos de efeitos especiais para conseguir transmitir a fantasia que estava no coração de Tolkien. Olha que negócio profundo, cara. Eu acho isso sensacional. Até porque Tolkien trabalha a questão assim, não, deixa eu trabalhar a imaginação desse pessoal. E ele rompe a bolha. Por que eu tô pegando isso aqui? Veja, Tolkien foi um cara que foi linguista, se eu não me engano, ele foi professor dessa área, né, de literatura também lá na faculdade de Oxford. E assim, com certeza ele é um cara que tinha aptidões, mas ele não foi um cara de uma vida fácil. Então, se você fala assim, eu não tenho uma vida fácil, eu não sei o quê. Ele não foi um cara de vida fácil, a família dele, ele teve sofrimentos na vida particular dele, dramas pessoais, passou por uma guerra, mas ele tinha habilidades inatas a ele. O que ele faz? Ele as desenvolve. Veja, o começo da nossa conversa aqui, Paulo, foi que tipo de pergunta que você fez? Como que a cultura pop chegou na minha vida? E aí, eu entendo que eu estou fazendo algo que eu até respondia no começo das minhas primeiras respostas, foi o seguinte, não é uma coisa que é forçada para mim, é uma coisa que eu gosto. Falar sobre isso aqui é algo que não é difícil para mim, a gente pode ficar conversando horas, porque além de ser uma coisa que eu já tenho todo um estudo sobre isso, uma vivência, e gosto, eu tenho estudado para procurar me aprofundar. Mas veja, eu tô falando aqui de uma coisa que eu tenho uma aptidão, que é a questão da cultura pop. Pega o outro lado aí, você tem uma facilidade, que é uma facilidade que, ao meu ver, envolve dom, envolve
dedicação, que é a facilidade para línguas originais. É uma habilidade que você tem, Paulo. E essa habilidade que você tem, o que você tem feito? Você tem desenvolvido, você tem se preparado, você tem a técnica, você tem estudado, você tem aprofundado esse dom que Deus te deu. Com isso eu quero dizer para as pessoas que nos ouvem o seguinte: primeiro de tudo, faça uma percepção de leitura das suas habilidades. Porque quanto mais você falar daquilo que você gosta, daquilo que te encanta o coração, daquilo que te aquece o coração, é prazeroso, é trabalhoso, mas é prazeroso. O resultado, se vir, é outra coisa, é extensão. Mas você faz algo prazeroso, você vai encontrar ali uma essência. Veja, a gente está falando aqui de produção de conteúdo. Então, que forma eu vou produzir conteúdo? Eu lembro que o primeiro vídeo que eu gravei, Paulo, eu entreguei para um amigo meu, eu sempre falo dele, que é o Igor, reverendo, e ele é um cara que é crítico. E eu falei o seguinte: eu sou pastor, né? Quando eu gravei o meu primeiro vídeo do Teoria da Inspiração, foi do filme Vingadores, o Guerra Infinita. Foi o primeiro vídeo que eu gravei, olha só, recente. Já tem mais de... Eu tava contando ontem, temos 72 vídeos gravados no meu canal. Para um canal que é particular, que é simples, é muita coisa, é muito trabalhoso. Mas veja, o primeiro vídeo eu gravei, paguei um guri para editar para mim. Eu falei, eu quero assim, tal. Ele editou do jeitinho que eu queria, ele editou. E aí eu fiz o seguinte: cara, eu vou entregar pro cara mais crítico e meu amigo que eu conheço. O cara é meu amigo e é crítico. Pus na mão dele, falei assim, cara, vê e critica. E eu falei para ele, fica à vontade. Porque o que era o meu medo, Paulo? Sou pastor, cara. E a gente que é pastor, a gente, falando aqui para esse mundo de pastor, a gente tem receio de repente, poxa, se eu falei uma besteira, se eu falei alguma heresia, se eu falei alguma coisa que pode pegar mal para mim, o pessoal entender errado, entendeu? Como que... E aí esse cara, era esse cara que se tivesse alguma coisa ali, ele ia falar. Mas aí esse é um fator, mas tem outro fator. Ficou bom? Ficou palatável? Tem um monte de coisa, tem um monte de camada. Entreguei para ele. Falei, cara, você é meu amigo. Eu gostaria que você não me elogiasse. Eu queria que você fosse sincero. Ele falou, pode deixar, deixa comigo. Passou uns 3 dias e tal, ele entrou em contato comigo e falou assim, e ele devolveu uma pergunta para mim e falou assim, o que você quer fazer com esse vídeo? Eu falei, não, eu tô pensando em lançar um canal falando sobre filmes e tal, você me conhece, blá blá blá. Ele falou assim, pois vai adiante, ficou muito bom. Cara, esse brother ter feito isso comigo, ele me incentivou. E por que eu tô fazendo esse recorte? Porque semana passada eu lancei o 72º vídeo e ele viu e veio conversar comigo. Olha, esse vídeo eu achei que você foi muito mais religioso. Você é um pastor, falando com outro pastor assim, você quase pregou nesse último vídeo. O que você quer fazer? Você quer ser uma pregação ou você quer falar de filme? Veja, ele tem essa liberdade comigo e veja, ele continua me acompanhando. 70 vídeos depois, ele continua me acompanhando como um bom amigo. Você pegou e falou assim, olha, o que a gente faz, né? Eu tenho uma leitura, o Paulo, que eu acho que a gente teve mais afastado do que a gente está hoje. Porque a gente vive uma sociedade que ela é divisiva, né? A gente vive numa sociedade que as pessoas, para gostar de um, têm que destruir o outro. Isso é muito da cultura de hoje, não só brasileira. Então é muito disso. Se eu gosto da DC, eu não gosto da Marvel. Se eu gosto da Warner, eu não posso gostar da Disney. E daí por diante. Se eu gosto de biscoito, eu não posso gostar de bolacha. Pegando aí o pessoal brinca, né? Mas assim, aí eles vão dizer quem tá certo é quem fala que é biscoito, quem tá certo é quem gosta de bolacha. Então, termo. Se eu gosto do termo certo, o outro termo não vale. Se eu gosto de PlayStation, eu não gosto de Nintendo. Você entende? A gente vive nesse mundo em que uma coisa acaba excluindo a outra. Você tem muito esses divisivos, assim, isso. Eu tô usando esses exemplos aqui, mas você joga para um monte de coisa. Então, e vai até a visão política. Se eu sou de um lado, eu tenho que odiar o outro. Você percebe? E isso tem causado uma divisão muito ampla. E isso é teológico também. Ó, se eu sou reformado, o outro que não é reformado tá assim. Então, as pessoas pegam... se eu gosto de um grupo de música cristã, eu não posso gostar do outro. E aí você tem essa coisa do público que faz esse tipo de interpretação e acaba jogando em cima dos produtores de conteúdo. Ele começa a achar que ele precisa, para agradar o público, se manter na produção dele, porque o que ele faz é bom e tal, se misturar com outro que não tem a mesma
mesmo público, a mesma repercussão, ele pode se queimar ou pode perder, e a gente começa a entrar numa paranoia. Só que, assim, a impressão que eu tenho é que isso tá diminuindo. Eu tenho visto, como, falando de IPB, comecei esse canal praticamente ali tateando e sozinho, eu vi outros surgindo, e passei pelas fases. Eu passei pela fase e falei assim, o pessoal que tava te seguindo tá seguindo outro ali agora, ó. Tá mais legal que você. Só que eu fui percebendo que tem assuntos que outros falam que eu não consigo falar. Mas tem assuntos que outros não falam que eu consigo falar. E aí eu comecei a perceber que com o passar do tempo, a gente tá tendo um ajuntamento de pessoas, que eu acho muito legal, sabe, Paulo? Então a impressão que eu tenho é que esse pessoal tá se juntando mais. Ainda, como você diagnosticou, ainda é pouco, mas me parece que está avançando mais. Eu tenho visto muito mais intercâmbio entre... Estou falando aqui desse público menor que é nosso, né? Eu conversava ontem com uma pessoa, que eu não vou citar o nome dele aqui, porque é um spoiler de uma coisa que ele vai fazer, mas ele tá pensando lá na frente. E eu sou fã desse guri. Ele tá pensando lá na frente. Aí ele falou, nos últimos anos eu fui na Comic Con, eu fui em várias Comic Con já, né? Aí ele mandou um recado pra mim ontem, falou assim, Ale, se liga no que eu fiz. Eu falei, o que você fez, cara? Comprei ingressos pra todas as noites da Comic Con, e até participar do Spoiler Night. Eu falei, cara, esse negócio aí deve ser caro demais, eu não consigo não. Aí ele falou assim, cara, esse pessoal tem sede de Deus, e eles precisam conhecer um material que fala de Deus, e que dialoga com a cultura. Então, veja, eu penso que as coisas estão começando, né? Como se eu fosse Elias, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Mas, quem sabe, a gente está começando a ver sinais, né? Outros produtores de conteúdo com conteúdo bom, gente que está fazendo coisa legal, que vai aparecer no circuito. E o desafio para nós, Paulo, né? Encerrando aqui essa resposta, daqui a pouco a gente tá no meio do caminho, né? Nós podemos ser pessoas que vão ter aí uma grande influência nesses próximos anos, ou pequena influência, mas há uma tendência de que surjam meninos e meninas mais novos que nós, que vêm ocupando espaço. O que eu reparei, Paulo? Que os mais velhos, vez ou outra, atrapalham os mais novos de chegar, porque tem ciúme do espaço. Eu tive que lidar com isso, com gente mais velha que quis me barrar. Que, cara, eu tenho uma coisa que eu nunca esqueço, foi um cara que virou pra mim, um mais velho, e falou assim, cara, você não leva jeito pra isso. Entendeu? É duro, hein? É duro. É duro, entendeu? Mas era puro assim, não, esse espaço aqui é meu, por favor, não vem aqui mexer no meu espaço. Só que o cara não percebe que tem espaço para todo mundo, não tem só um espaço. Então, é o desafio para a gente, tá aqui incentivando quem nos ouve, dizer, eu, Alexandre, quero dizer que eu tô aberto para ajudar quem tá chegando, né? E ajudar dentro das minhas limitações, mas me ajudem também. Nos ajudem, por favor. Você falou de sede, e era um elemento que eu queria tocar aqui. Fazendo um pouquinho de uma volta para o conteúdo da cultura pop, eu sei que aquilo que é cultura pop que eu e você consumíamos na nossa juventude é diferente daquilo que se produz e se consome hoje. Hoje a gente tem um leque de opção infinito, né? Eu costumo dizer para os meus jovens que a gente paga a assinatura dos streaming só para ficar zapeando no menu, porque a gente passa mais tempo no menu tentando decidir alguma coisa para depois você assiste 5 minutos, não gosta, vai pro outro e aquilo não termina. Mas cada produção cultural, né, dentro do seu tempo, parece exprimir ou expressar um tipo de sede, anseio do ser humano, que em cada época, devido às circunstâncias do tempo, pode mudar, né? Às vezes a humanidade almeja mais, por exemplo, por questões relacionadas à paz, à generosidade, ao amor, né, à liberdade. Dentro da produção hoje, você que assiste bastante filme, curte seriado, ouve música, qual que é o tom mais ou menos mediano daquilo que o mundo
clama em relação ao que eles têm como sede e que só o evangelho pode oferecer? Qual que é a tônica? Qual que é, quando a gente vê um seriado, quando a gente vê um filme, um comics de herói, o que tá lá pulsando? Olha, é isso que eu quero resolver, essa é a minha sede, ninguém consegue solucionar isso pra mim, eu crio história, mas na verdade é o que eu não consigo me satisfazer e que eu só tenho respostas no evangelho. Qual que é? Na sua sensibilidade. Agora eu tô explorando um pouquinho da sua sensibilidade. De verdade, eu não quero ser clichê na minha resposta, mas é uma coisa que eu tenho falado muito ao longo da minha jornada. Talvez eu fale que pareça clichê, porque para mim parece muito óbvio. Eu não sei se é tão óbvio assim para as pessoas. Mas eu sempre falo que toda história, a história que está lá no filme, ela é uma história que foi rodada e que a característica dessa história, que é um filme, é que ela tem ali por trás uma produção de milhões de dólares. Que contratou o melhor ator, que contratou a melhor atriz, que locou um local lindo, que montou um cenário, que colocou efeitos especiais. Tudo isso para quê? Contar uma história. Todas as histórias, elas têm uma característica, elas surgem do coração de alguém. Geralmente o roteirista que escreveu uma história, tem umas séries muito legais na Netflix que contam de filmes que fizeram sucesso, como que eles foram escolhidos para ser rodados. E geralmente estava ali um calhamaço de um roteiro que ninguém queria e caiu na mão de alguém corajoso e falou assim, cara, eu vou rodar essa história aqui. Vai custar X, mas eu vou investir nisso aqui para ter um retorno porque essa história é boa. A história nasce no coração de alguém que escreve essa história. E quem escreve essa história, ele vai precisar usar de alguns elementos que está no ser humano. Geralmente, isso é muito comum nas histórias, ela tem um elemento que é característico para que a história funcione. Ela precisa de uma criação, então cria-se um mundo, Metrópolis, Nárnia, Condado, Hogwarts. Veja, criação. Toda história para funcionar, Paulo, ela não funciona se ela não tiver um outro elemento, que se chama queda. Toda história carrega o elemento da queda, porque senão a história não anda. Então você tem lá uma história que é apresentada para você, aquele mundo que está ali circulando, e de repente, para que a história funcione, tem que ter uma queda, tem que ter um problema, tem que ter algo acontecendo de ruim, porque a história que é replicada e repetida na sociedade, ela vai sempre caminhar para um aspecto que mostra o que o ser humano anseia lá no íntimo da sua alma, que é ontológico. Quando ele está contando histórias, sabe o que ele está pedindo? Ele não tem os elementos. Eu falo que a cultura pop, ela é um aspecto da revelação geral. Por quê? Porque a revelação geral ela não tem poder de revelar a revelação especial, que é o Cristo. Mas como revelação geral, toda história ela tem uma característica, Paulo. Ela é criada, ela tem uma queda, ela tem um problema para ela gerar em você aquela expectativa. Poxa, eu preciso resolver esse problema. Poxa, eu tô lendo esse livro aqui porque tem esse problema aqui. Quem é que vai resolver esse problema? E você tem ali em toda a história a figura que aparece de uma redenção através de um redentor. O que o Superman, o que o Harry Potter, o que o Batman, o que o Aslan, o que o Gandalf e o que você pode pôr qualquer um aí desses, eles têm uma característica em comum, eles são redentores do mundo do qual eles fazem parte. Então quando você me pergunta, o Exterminador do Futuro, tem lá uma redenção. E o que isso reflete, ao meu ver, o Paulo? Reflete esse anseio no coração do ser humano, porque quando ele vai contar a história, e ele precisa, veja, a gente escreve. Quando eu vou escrever, eu preciso de um elemento de concentração para construir algo. Eu preciso que isso venha. Eu preciso criar, e aí eu posso pegar elementos da realidade para ir compondo os personagens, mas eu vou contar eu vou fazer uma caminhada. É impressionante ver como as histórias, elas sempre terminam com esse aspecto. Veio alguém e resolveu o problema. Veio alguém especial e ele agiu como alguém que consertou aquilo que estava errado. Veio alguém e trouxe esperança. E geralmente é aquele momento que é até chamado no cinema de God Ex Machina, que na hora que você tá tudo perdido, que é aquela cena do Capitão América lá, que ele tá enfrentando o Thanos, ele tá ensanguentado, o escudo dele, que é indestrutível, tá destruído, mas ele se coloca de pé sozinho contra todo o exército inimigo, e aí no ouvido dele aparece lá, na sua esquerda, on your left, abre-se um portal, vem o Falcão, e de repente começa a vir um monte de gente. Ali, aquele momento, o que tá acontecendo ali? É a redenção chegando, entendeu? Então,
como alguém que analisa a cultura pop, e aí eu não pego o recorte final, eu pego a construção do coração, ali para mim é o coração gritando, Paulo. As histórias filmadas, as histórias contadas, elas estão contando um grito do coração, que é o desejo que o ser humano tem ontológico, de ser redimida da sua queda. Toda história é uma história que pede por Jesus. E aí é bonito que a gente tem a cosmovisão, a gente pega e diz o seguinte, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Esse anseio do seu coração e que você tanto grita por redenção, que você tá escrevendo e tá gritando, tem um Redentor. Ele é de verdade. O nome dele é Jesus. Então, essa construção só a gente faz. E ninguém, Paulo, ninguém se encaixa perfeitamente como Jesus se encaixa nessas histórias. Ele é o herói perfeito, né? É. O que é ruído e o que é a sinfonia do evangelho dentro da cultura pop de hoje? Porque a gente está imerso num mundo muito barulhento. Como que a gente pode fazer uma peneira básica para a gente poder aproveitar, por um lado, aquilo que a cultura pop nos faz pensar sobre a vida, sobre ter uma experiência estética. Poxa vida, como é bom você sentar na tela e ver uma história bonita. Relaxa sua mente, faz você pensar. De momentos em que aquilo que eu tô consumindo é puro lixo. Ou é algo que não convém dentro do meu coração. Em outras palavras, como que eu posso tornar a experiência do consumo de cultura pop uma experiência em que eu aprecio com os meus ouvidos, com os meus olhos, algo eufônico, algo cujo som é agradável, algo que tem uma estética boa e que nos faz, no final das contas, contemplar Jesus, ter esse anseio por Jesus. Olha aqui, a gente tá vivendo tempos difíceis. É uma das coisas que eu mais recebo de pergunta, por exemplo, cuidando de jovem. Pastor, como que eu sei qual que eu posso escutar e qual que não? O que eu posso assistir, o que não? Com que olhar eu posso ver? O que eu posso aproveitar? E aí, o que resta em cima da mesa quando a gente sopra, né? E a gente quer juntar os cacos para ver o que é bom e o que não é? Essa pergunta é muito delicada, né? Muito difícil, né? Porque, assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Eu tenho muito zelo com respeito a essa questão da nossa liberdade para poder fazer essa análise, né? E você usou o exemplo aí do barulho e da sinfonia, né? Da eufonia, que é essa escuta intencional. Aí eu pego disso como exemplo, assim. Eu lembro que quando eu era novinho também, eu comecei a andar com uns amigos que gostam muito de música e eles me ensinaram a ouvir os instrumentos. É muito interessante, porque uma coisa é você ouvir música, Paulo, outra coisa é você ouvir música e identificar os instrumentos. Então, por exemplo, e isso é um exercício mental. Você está ouvindo a música e fala assim, agora eu quero focar só na bateria. Você se concentra e você ouve só a bateria. Você tem a voz, tem a guitarra, tem um teclado, tem um baixo, tem os metais, mas eu quero ouvir só o baterista tocando. Então você exige uma concentração para que você ouça só o baterista. E aí você faz esse exercício amplo. Fala assim, não, agora eu quero ouvir só o contrabaixo. Eu quero ouvir agora só a guitarra, quando ela entrar e tal. E eu lembro que eu fui aprendendo a ter essa escuta direcionada, né? E não apenas ouvir o barulho do todo. Mesmo que o barulho do todo possa ser bonito, você conseguir direcionar a sua escuta. Bem, eu acho que a gente precisa treinar o nosso olhar, né? Por exemplo, é muito complicado você ir ver filme, porque você tá chegando lá de paraquedas. Aí você fala assim, poxa, eu vim assistir esse filme aqui poxa, era uma porca, que experiência horrível. Então eu pego e falo assim, uma medida que ajuda, como uma ajuda de auxílio, porque a decisão final tem que ser sua. Sempre pesquisa antes, faz uma pesquisa, e aí são várias pesquisas. Você vai na pesquisa do que é a mensagem do filme, qual que é a idade para aquele filme, do que ele se trata, dentro dos seus gostos pessoais, porque tem muito gosto pessoal também, tem gosto de filme que eu aprecio que outros não apreciam, vai de gosto, mas dentro disso você vai lá e pesquisa. Eu particularmente, quando vou escolher um filme, eu tenho os meus gostos particulares, então dentro daquilo eu procuro, seleciono o que eu gosto, mas se eu tô em dúvida, eu procuro ouvir um youtuber que vai falar sobre aquele filme sem o spoiler, para eu não perder, eu odeio spoiler, então eu
procuro alguma coisa que me informe do filme, me dá elementos para que eu possa ali fazer a seleção. No nosso caso aqui, para quem é cristão, procure aí um youtuber cristão, dica Teoria da Inspiração. Mas veja, o Teoria da Inspiração não consegue sozinho, eu sempre falo, preciso de gente produzindo conteúdo, porque eu não consigo falar de tudo, eu tenho toda uma rotina, eu falo de um ou de outro que quando eu consigo, precisa de gente falando, né? Mas veja, por quê? Porque eu sempre recomendo, olha, vai procurar se alguém comentou sobre esse filme, e aí, comentários agradou, então aí a partir eu vou para a próxima etapa, eu vou lá para assistir. Na minha questão de assistir o filme, eu tento nunca assistir um filme totalmente desligado. Eu assisto um filme prestando atenção. Mesmo que eu tô envolvido na história, eu tô ali sendo levado pela história, comprei a ideia do filme, mas é aquela coisa da escuta da bateria, do contrabaixo, eu tô ali prestando atenção nas frases, para onde o filme tá caminhando. Tem filme que detalhes, tem um filme, eu fui assistir um filme, vou citar aqui o nome do filme, que é o filme Red, Crescer é Difícil, da Pixar. Então, esse filme Red, Crescer é Difícil, da Pixar, foi um divisor de águas para mim, porque até esse filme, Paulo, eu ia para os filmes da Pixar praticamente desarmado. Eu tinha criado um conceito no meu coração, Pixar é sinônimo de qualidade. Vou desarmado. Vou me deleitar e vou sair com uma lição boa para a vida. O filme Red foi um divisor de águas, porque desde o Red até os que vieram depois, a primeira frase do filme Red, então veja, escuta direcionada. Eu tô lá, como assistindo, tá sendo apresentada a criação daquele mundo, os personagens, aí já vem uma frase logo de cara, eu não lembro agora, faz tempo, eu só assisti esse filme uma vez, mas é uma frase que falava assim, minha mãe não sei o quê, e era uma frase forte, na primeira frase do filme. Eu peguei e falei assim, cara, isso aqui não é filme, esse filme aqui é pesado. Essa frase é pesada. Num filme infanto-juvenil é pesado. Veja, resultado do filme. Eu, particularmente, não permiti que as minhas filhas assistissem. Eu assisti sozinho. Mas eu acho que uma hora minhas filhas vão querer assistir. Pode ser que eu também não sou de proibir, mas eu acho que eu tenho que conversar com elas e explicar para elas o que o filme tá passando. Então, percebe o que eu tô colocando aqui para você? Veja, eu preciso ter uma escuta que seja tão apurada, Paulo, que na hora que falou uma besteira, não passa sem ser notado por mim, entendeu? E isso é treinamento, é uma coisa de eu ficar assistindo sempre assim, opa, deixa eu prestar atenção no que é isso aqui. Tem coisas que, mas você tem um ouvido treinado, isso vai sendo treinado com o tempo, né? E a gente tem o desafio de ir treinando os outros também, vai sendo construído. Então, eu diria isso, né? E, evidentemente, muito da questão, eu não sou de assistir filme só gospel, na verdade, eu tenho resistência a assistir filme gospel, porque me perde muito fácil, assim, sabe? Eu não gosto de algumas coisas. Mas tem coisa boa produzida aí. Tem um filme, tá na Netflix, vou deixar essa dica aqui, chama Woods Law. Esse filme, Paulo, é um filme que tem o Sean Astin, que fez O Senhor dos Anéis. Ele tá com o nome lá Talento e Fé na Netflix. Cara, o filme é baseado em fatos reais, Paulo, e conta a história de um avivamento que aconteceu numa escola na década de 60 nos Estados Unidos, numa escola pública. Cara, esse negócio me pegou de um jeito. Eu tava aqui um dia assistindo aqui Netflix, falei, cara, deixa eu ver esse filme aqui. Queria assistir um filme de... Veja, você perguntou aí de coisa boa. Eu sempre gosto de assistir filmes baseados em fatos reais. É difícil errar. Olha, quero um filme baseado em fatos reais aqui, deixa eu pesquisar aqui. Fui pesquisar. Gosto de alguma coisa de esportes. Falei, Talento e Fé. Já não gostei do nome, né? Mas deixa eu ver. Aí fui lá no original. Já falamos sobre a estética do gospel já, né? Você viu que já tem um hate aí no filme. Mas eu fui lá no original. Woods Law. Falei, Woods Law? O que é esse negócio de Woods Law? Fui no Google. Eu pesquisei Woods Law. Aí lá no coisa tinha um release no Google assim. Woods Law foi o nome do livro que conta a história de um avivamento que aconteceu numa escola americana e tal. Aí eu fui pro informe do Netflix. Um filme baseado no livro que conta a história. Falei, pô, se foi baseado num livro, poxa vida. Então pode ser que o filme seja bom. Quem que é o ator? Sean Astin. Pô, ator bom. Vamos assistir. O filme não é uma super produção, mas você vê que os caras investiram num bom ator, numa boa equipe e fizeram um filme redondinho. Cara, vale a pena. Tô dizendo isso pra explicar meus critérios. Então, essa escuta direcionada é uma escuta que você vai treinando os outros também a possuir essa escuta direcionada. E barulho, cara, poxa, a gente nem falou sobre isso aqui, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho restrições de tipo de filme, né? Eu sou preocupado com filmes com cenas de nudez, eu acho que a gente tem que evitar. Sou preocupado com filmes de terror, que o pessoal fala, e aí, filme de terror? Onde eu vou, o pessoal pergunta, e aí, filme de terror, pastor? Eu falo, olha, minha tolerância para filme de terror é muito pouca, apesar de que o pessoal gosta.
gosta, eu respeito quem gosta, mas... Eu já odeio filme de terror. É um gênero que eu não assisto. Eu não gosto de filme de terror, e aí veja, eu não coloco isso como uma... então eu tô pecando se eu assistir? Eu acho que não. Só que o filme de terror, ele cativa a sua imaginação, te ensinando uma interpretação errada da espiritualidade. E eu tenho uma tese sobre isso, porque eu tenho até algo escrito, produzido, que eu vou lançar, que, veja, se você pega histórias bíblicas, geralmente, em que fase que Deus se revelou a uma pessoa que foi importante na história do povo de Israel? Foi na adolescência. Porque um adolescente, ele ainda não tem uma conceituação teórica, ele é muito mais experiencial, ele é mais empírico. E Deus vai nesse empírico dele e pega e fala assim, tive uma experiência com Deus. Pode ver que é assim, Paulo, eu falo que o filme de terror tenta roubar essa coisa empírica do ser humano, porque quem que consome filme de terror? Adolescente e jovem. O público maior de filme de terror é eles. Por quê? Produz essa coisa da experiência com algo metafísico que cativa a mente do jovem, que é aquela coisa do susto, do medo, daquela coisa. Então, eu tenho muitas restrições com respeito a isso, mas... Tirando essas restrições, quando começa o filme e fala assim, baseados em fatos reais, eu falo assim, misericórdia, eu tô fora disso aí. Ai, meu Deus. Alexandre Antunes presente no YouTube. Nosso reverendo, ele é youtuber, tem um canal aí, Teoria da Inspiração. O que você fala lá? Teoria da Inspiração surgiu em 2018, já contei aqui a história do surgimento, mas com esse desejo que eu tinha de ver as mensagens que os filmes passavam, né? E eu falo que a mensagem por trás da mensagem, que é sempre essa mensagem teológica, filosófica, frase central do filme que você pega e eu não via ninguém falando e peguei e falei assim, cara, vamos fornecer. E os cristãos estão consumindo filmes, estão assistindo filmes, estão consumindo a cultura pop. Vamos criar um mecanismo para que as pessoas tenham acesso à informação para saber se o filme é perigoso, se o filme é bom, o que tem de bom, prestar atenção em alguns detalhes. Então a dica é assistir antes o conteúdo da Teoria da Inspiração para depois ir ver o filme. Isso seria um bom passo? Na verdade, a dica é assim, assistir na hora... Bem, eu não diria antes, porque tem alguns vídeos lá que eu não gravo antes e depois, eu já gravo com spoiler. Então assiste depois. Às vezes a pessoa assiste até um certo ponto, quando eu falar spoiler, a pessoa já pausa, né? Mas eu falo, Paulo, ali, por exemplo, às vezes é bom assistir antes, porque às vezes eu pego e falo assim, olha, preste atenção em tal coisa no filme. Eu lembro que eu gravei sobre Coringa, Joker, né, com Joaquin Phoenix, e eu falei assim, olha, tem uma cena lá que o diretor brinca com você e ele te faz de Coringa na sala do cinema. Ele faz você ser um Coringa. E foi um insight que eu tive assistindo o filme, porque é uma cena tosca, só que você ri. Mas a cena é muito tosca e você ri, o cinema todo mundo ri. E eu falei, ali o diretor tá fazendo você de Coringa, que você também é tosco, que você também ri de coisas absurdas. E você ri igual Coringa nessa cena. Cara, esse negócio foi um vídeo meu que deu bons views, porque pegou a galera. Aí o pessoal fala assim, Alexandre do céu, quando eu tava lá na sala de cinema, eu vi a galera rindo e você tinha comentado esse negócio. Eu falei assim, meu Deus, que negócio absurdo. Olha o diretor fazendo a gente de Coringa aqui, que a gente também tem essa falta de noção social. Então, assim, eu dou dicas, né? Tem filmes que eu dou dicas a nível geral, mas é sempre um release do que eu vi, do que eu trouxe de princípio, para que a pessoa, ou assistindo pela primeira vez, ou depois de ter assistido, acompanhando lá comigo, ela fala assim, poxa, eu também prestei atenção nisso. Então eu sempre falo que a mensagem é por trás da mensagem. E já tá no 72 vídeos no ar, e eu tô muito feliz da longevidade do canal, né? Que eu falo que é o meu primeiro filho de produção de conteúdo, e eu tenho muito carinho e não abandono teoria, não. Não, vida longa, a Teoria da Inspiração. O link para você acessar o canal tá aqui na descrição desse podcast, mas também você tá presente em outros, na verdade, em vários outros projetos, né? Peregrinos da Alvorada, que é uma produção da nossa IPB Multi,
né? A multiplataforma de conteúdos da Igreja Presbiteriana do Brasil, com uma pegada assim, eu sou presbiteriano, mas uma pegada tão diferente daquilo que é comum de produção presbiteriana, né? E eu tô muito curioso em que você fale o que é, para que os nossos ouvintes também saibam, mas eu tô curioso da repercussão que essa série de videocasts, mas também tem podcast, e pelo que eu sei, vai ter outras temporadas. Qual que foi a repercussão disso daí no nosso meio, no meio cristão no geral? Como que foi a experiência? Rapaz, o Peregrino da Alvorada é um projeto que nasceu entre um sonho que eu tinha e que o Guilherme Amarino, do Projeto Sola, ele abraçou esse projeto e falou, não, vamos avançar com ele. E o que é o Peregrino da Alvorada? É uma temporada que a gente teve de um videocast, que é podcast também, como você já disse, em que a gente faz uma narração embasada na jornada do herói. E embasado na jornada do herói, nós construímos 12 episódios, onde cada episódio fala de uma questão da jornada do herói. E a jornada do herói, que foi produzida por Campbell, ele narra como que o ser humano, ou os personagens fictícios, eles têm que passar por desafios até chegar ao seu amadurecimento. Eu tenho uma frase que essa tese é minha, viu? Que a jornada do herói, esse termo só existe porque as pessoas não conhecem o termo criação, queda, redenção, consumação. É um termo pro nosso, né, interno, para quem é teólogo. Para quem não tem teologia, eles precisavam cunhar um termo que explicasse por que toda história ela repete alguns conceitos. Então criou o termo jornada do herói. E aí, embasado no termo jornada do herói, nós construímos os episódios, e a gente fala sobre medo, a gente fala sobre superação, a gente fala sobre viagem, a gente fala sobre criação, a gente fala sobre queda, a gente fala sobre vilão, a gente fala sobre redenção, a gente fala sobre consumação, usando como um pano de fundo a cultura pop, os seus elementos, as referências. E o legal do Peregrino da Alvorada é que juntou uma galera em torno desse projeto, e a IPB apoiou e investiu. Então você tem ali Jonas Madureira, você tem ali o Emílio Garófalo, você tem o próprio Guia Marino que tá lá como âncora junto comigo, você tem o Jonatas Abdias, ou seja, uma galera muito boa que se juntou em torno desse projeto. E a repercussão, Paulo, cara, eu sou meio assim, né, me chamou, bom, vamos avançar com esse projeto. Eu fui, cara, meio que sem pensar na repercussão. Depois, quando a gente gravou como se fosse ao vivo, depois eu ficava pensando assim, falei, cara, esse negócio pode dar problema. Eu lembro que teve, quando o último episódio que a gente gravou 4, né? Então usamos 4 dias em semanas diferentes para gravar os episódios. Muito legal, que foi produção mesmo. Gravava fora de ordem, mas depois ia colocar em ordem. A gente só gravou em ordem, assim, a gente gravou muitos em ordem, mas em ordem mesmo a gente gravou só o primeiro e o último. O resto foi misturado. E aí a gente fingia que tava na ordem lá. Esse é o episódio 9. A gente tava gravando o episódio 9 no segundo dia. Mas veja, quando a gente tava gravando um episódio, um dos convidados lá fez uma citação de uma coisa que eu falei, cara, esse cara citou um negócio polêmico. Isso aqui é spoiler, hein? Só pra quem tá acompanhando aqui o Eufonia que vai ouvir essa história aqui de bastidor. Aí o cara tava um convidado, ele falou um negócio polêmico lá. E eu falei assim, cara, eu pensei assim na hora, assim, eu até fico calado assim, sabe? Eu pensei assim, esse negócio vai dar problema, esse negócio aqui é melhor cortar. Só que passou e eu falei assim, não vou falar pra cortar não, deixa aí. E é aquele preciosismo como presbiteriano, com medo de alguém interpretar errado. Cara, passou, já tem aí 1 ano, pode ser que na internet alguma coisa volte, né, mas não deu, e eu não vou falar o que é, não vou falar o que é, não. Mas assim, é muito interessante, porque a gente recebeu elogios, né, nessa final da primeira temporada, a gente recebeu muitos elogios de liderança. Eu fui surpreendido, Paulo, de ir em lugares e as pessoas, liderança, vêm em mim e falam assim, poxa, eu quero você não me conhece, mas eu te conheço. Quero te parabenizar aí pelo projeto Peregrino da Alvorada, porque falou a um público jovem. E aí me surpreendeu, sabe o que, Paulo? Surpreendeu um grupo que chegou em mim e falou assim, e não foi um não, vários. E eu fiquei muito feliz com isso, eu fico até emocionado, porque chegou um grupo em mim e falou assim, eu falei assim, pegou um público jovem, né, tal, que era o nosso foco. Ele falou assim, você tá errado. Esse programa de vocês pegou um público também de uma faixa etária de 50 para até 30,
que é um pessoal que é órfão da IPB, que nunca teve um negócio igual vocês fizeram, e é um pessoal que gosta de cultura pop, cara. É gente que assistiu Star Wars, é gente que sempre gostou, é gente que tava aí, mas que nunca teve um negócio com essa qualidade que vocês fizeram. Teve um cara que me abraçou, falou, obrigado, Alexandre. Então, assim, a gente ficou muito feliz. E recebemos muitos elogios oficialmente da denominação, na sua reunião de tratar dos assuntos da denominação, como foi um produto produzido pela APCOM, então ele foi enviado para ser avaliado, e ele recebeu aprovação, elogios, e pensando agora para o futuro, tem a segunda temporada que está em pré-produção, já temos os episódios com os nomes definidos, todos os episódios já foram nomeados, a gente já tem o que vai ser a nossa rota para a segunda temporada, e alguns convidados já definidos, e tem todos os convidados são legais, mas tem um que vai ser muito legal. Eu falo que ele é o Stan Lee da IPB. Então, para quem tem de referência aí, então nós temos um Stan Lee na IPB e ele vai participar de um episódio com a gente. A gente espera que dê certo. Estamos em negociações para ele participar com a gente. É um projeto fenomenal. Eu assisti, muito legal. É aquilo que eu falei, é uma linguagem muito inovadora para nossa denominação. Atende um público bem diverso, desde o mais nerd, mas também daquelas pessoas que não tem muito contato com cultura geek, por exemplo, né? Eu só pareço que tenho, mas eu tô meio por fora dessas coisas, mas a conversa é muito envolvente. Olha que você tá credenciando aí pra vir pro Peregrino também, Paulo, hein? Se for falar de dorama, você pode me chamar. Olha aí, então, não, mas vamos, que isso? Dorama é um negócio que o pessoal ama. Peregrino tem que falar de tudo. Cara, o Alexandre tá envolvido com tanta coisa. Ele é capelão lá no Mackenzie, ele é educador, ele fala de cultura pop, ele cuida de jovens, ele sai pra comer, né? Faz o pós-culto com a galera, convoca meio mundo pra assistir filme junto. O meu sonho é um dia ir com o Alexandre, assistir um filme e ele soprando aqui, ó. Olha, você tem que estar atento nisso, você tem que estar atento naquilo outro. Quais são os bons projetos? Tem alguma coisa aí que você pode compartilhar para o pessoal já poder criar uma boa expectativa? Tem projetos, temos sim, Paulo. 2 projetos que eu posso citar aqui, né? Tem alguns engavetados que não tem previsão de quando vai acontecer, mas tem alguns que já estão em andamento. Um que já está no ar, inclusive, é que eu faço parte também do grupo que está gravando para um grupo chamado MacPlay, né, que é do Mackenzie, e lá eles criaram um projeto do qual eu faço parte, que esse é full cultura nerd, menos teológico e mais nerd, videozinho de YouTube mesmo, bem nerdice, e é o Aleatório. Criaram esse programa lá pra mim, chama Aleatório, que eu pego e falo assim, tipo, 5 filmes que me marcaram, 5 séries, tal, né, 5 séries que eu não gosto. Então, é mais nessa pegada desse tipo de vídeo, que a galera gosta, né? É um vídeo que dá muito certo na internet, é o pessoal falando listas de coisas que gosta e que não gosta. Então, o Aleatório, você pode procurar no MacPlay, tá lá o Aleatório. E tem um projeto, cara, dessa conversa que a gente teve aqui, muito do que eu falei vem de um material que eu escrevi, e esse material que eu escrevi, eu tô com a intenção de publicá-lo. Ele falta finalizar ali o primeiro e último capítulo. O miolo tá pronto. Você sabe como é que é, né? Quando você escreve livro, você que é escritor, você sabe como é que são essas coisas. Então, aí o meu primeiro capítulo, eu tô precisando deixar ele redondinho, e o último capítulo eu preciso organizar ele, né? Ele precisa sair. Mas a ideia é que eu tenha em breve, esse é o objetivo mais imediato, um livro que saia aí falando sobre cultura pop e suas várias conexões, e aí eu pretendo lançá-lo. Não sei se esse ano ainda,
quem sabe, mas pelo menos fechá-lo e aí lançar. Já conversei com uma editora que já mandei até o que eu tenho pronto para eles, e que eu falei assim, não, deixa eu fazer isso porque isso me exige também entregar o resto, né? Então mandei o que eu tenho pronto, o pessoal aprovou e agora é dar andamento. Espero que ande, e quem sabe em breve tem aí eu vou chegar nesse patamar aí como meu amigo Paulo Onde, enviar para ele um exemplar com dedicatória. Eu faço questão, viu, Paulo? Já vou te enviar o meu endereço para você não esquecer. Querido, muito obrigado pelo seu tempo conosco. Que Deus te abençoe. E as portas aqui do Eufonia estão abertas para você voltar quando você quiser. Muito obrigado, eu que agradeço. Uma alegria participar desse podcast. A gente se vê pelo caminho, galera. Valeu, Paulão. Obrigado, brother. Agradecemos muito pela sua audiência. Os comentários e feedbacks que tivemos de cada um de vocês nos edifica e incentiva a continuarmos a nossa jornada. Curta esse episódio, avalie com quantas estrelas você quiser e, mais importante, compartilhe o Eufonia nas suas redes de amizade, igreja e família. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas que, como eu e você, desejam diminuir o volume dos ruídos concorrentes à eufonia do Evangelho e ouvir de perto o que o Mestre Jesus tem a nos falar. Você ouviu Eufonia, ouvindo o bom som do Evangelho em meio ao cotidiano ruidoso.